Mais um Pode Mãe no ar. E qual é a temática de hoje? Vacina. Esse tempo tá meio doido, né? As pessoas adoecem por conta do tempo, não adoecem. E aí, a gente vai deixar no risco, não vai? O que vocês acham de realmente pensar na vacina e levar a sério a vacina? A vacina ajuda. Então, a gente vai entender aqui, tem diferença da vacina pública para a privada? Vamos entender? Vamos entender vacinas novas que estão aí no mercado, se vale a pena ou não? Quem vai explicar tudo para vocês hoje é a nossa convidada, a doutora Ana Domingues Bou. Ela é da Sociedade Brasileira de Pediatria e ela entende tudo de vacina. Obrigada, Ana, Imagina. pelo seu tempo. Obrigada, por você vir aqui conversar conosco. Então, assim, a gente queria entender, acho que a primeira pergunta é: existe diferença da vacina pública para a privada quando ela é a mesma vacina? Obrigada a vocês pelo convite. Sempre um prazer falar de saúde, E, enfim, disseminar conhecimento. Bom, vamos lá. Acho que a primeira coisa que eu sempre falo no consultório, que eu acho que é importante a gente ressaltar, é que o calendário vacinal brasileiro, ele é super completo. O calendário do SUS, tá? A gente tem um calendário que é referência no mundo todo de quantidade de doenças preveníveis que são aplicadas de graça para a população. Acho que é legal falar isso, porque independente do calendário particular ser mais completo, e a gente vai explicar, existem opções que são iguais e que podem ser dadas no público. E para quem não tem essa possibilidade, você vai estar bem protegido com o calendário do SUS, E acho que a gente fala, tem tanta coisa ruim de saúde no nosso país e tanta coisa para melhorar, mas essa é uma bandeira que a gente precisa se orgulhar e realmente falar, nossa, enfim, é importante a gente continuar tendo isso e tal. E levar a sério, Sim. Eu acho que esse é o grande problema, Quando as mães não levam a sério. Exato. É SUS, não vale a pena. Não vale, não é isso, pior, não é isso, Então, o que tem e ali, nesse aspecto, é bom, Então, vamos entender o que pode ser feito melhor no calendário privado para cada família entender se aquilo faz sentido, se eu posso fazer esse gasto, enfim. Então, os calendários, eles são muito parecidos e existem, sim, vacinas que no privado são mais completas. Para as vacinas que são iguais, então, respondendo a sua pergunta, elas são exatamente iguais. Você pode, sim, dar no público. Agora, o calendário vacinal é super complexo. Mesmo quem é médico se confunde. Então, é importante que você pergunte, para o seu pediatra, ou com quem você segue, com quem a sua família segue, para entender quais seriam essas opções. A gente pode falar item por item, porque, de fato, por exemplo, no primeiro ano de vida, cada mês, praticamente, você tem vacina, É uma dó, várias... Eu confesso que a gente fica com dó da criança. Você sabe que isso é uma das coisas da maternidade que eu falava assim, nossa, mais uma proteção, vamos lá, picada em si, mas eu entendo que para muitas mães isso gera uma dor ali da picada, um desconforto. Porque a criança chora, a gente sabe que é desconfortável, mas é importante, Exato, eu acho que tem que se apegar nessa coisa de que não, estou protegendo o meu filho, Mas, por exemplo, a gente tem vacina, falando do primeiro ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 12 meses. Então, cada um desses meses eu tenho vacina. Em cada um desses meses, eu tenho vacinas que no SUS são iguais que no privado e vacinas que são um pouco diferentes. A questão é que quando eu opto para aquela vacina, quando eu opto por um calendário, eu tenho que ir nele até o fim. Eu não posso ficar transitando entre os calendários, porque eles são validados... eu não tenho estudo que mostre pra gente que se eu ficar misturando as vacinas... Entre o público e o privado, é isso. Então, assim, se eu inicio meu calendário aos 2 meses ou com aquela vacina específica, eu preciso seguir ela no privado do começo ao fim ou no público do início ao fim. Isso, para cada uma das vacinas. Porque, por exemplo, com 2 meses eu tenho, são, se não me engano, 8 vacinas diferentes. Então, vou dar um exemplo. Rotavírus, que é dado com 2, 4 e 6 meses. Se eu escolhi rotavírus no público, eu preciso ir no rotavírus público até o final. Mas eu posso pegar, por exemplo, a da pneumonia,
que é também dada com 2 meses. Se eu escolher pneumonia privado, aí eu vou nela até o final. Mas com 2 meses, essas 2 vacinas são dadas. Então, eu posso fazer um mix rotavírus posto ou privado, enfim. Entendi. Entendeu? E Não, você pode fazer o misto, mas você não pode fazer o misto da mesma vacina. Isso, tá, entendi. Exatamente. Porque com 2 meses a gente tem, se não me engano, no público eles são aplicados 4 doses. Isso. E na rede privada são 3 doses, né? Isso, exato. E aí eu até estava estudando, né? Existe algumas diferenças, e aí eu acho que é legal a gente falar sobre elas, no sentido de qual é a diferença entre o público e a privada e qual que eu sigo, né? Igual, se não me engano, a rotavírus da rede particular, ela é pentavalente. Ela é de 5 diferentes... 5 sorotipos diferentes. Então, rotavírus é um vírus que causa diarreia, vômito, né? Base de desidratação, é um vírus bem agressivo para crianças pequenas, às vezes até adulto, quando pega rotavírus, fica assim derrubado. Então, esse vírus, ele tem vários sorotipos. A gente vacina no público um sorotipo, então é a rotavírus monovalente, e no privado é a rotavírus pentavalente, 5 sorotipos. Uma coisa que eu acho que é importante de entender também é que a gente não tem proteção contra absolutamente tudo que existe, todos os tipos, né, de bactérias, de vírus, etc. A medicina, ela vai criando demandas a partir do que existe, né? Então, se você tem um bicho que causa muita doença, alguém vai lá e começa a estudar, e não necessariamente a gente vai ter vacina para aquele bicho, né? Então, e aí, geralmente, quando se faz uma vacina, se faz a vacina contra os principais sorotipos que causam infecção. E esse é um dos motivos pelos quais a gente não tem 100% de proteção contra uma determinada doença. Tem gente que fala, não, mas eu sou vacinado, como que eu peguei a doença? O objetivo da vacina não é a proteção total e absoluta contra aquela doença. Poderia ser, né? Mas, infelizmente, não tem como. Mas diminui os riscos, né? Muito. Você pega a doença, mas numa intensidade menor. Isso, exatamente. Esse é o principal objetivo. Por isso que tem que vacinar. Exatamente. E aí, assim, falando de vacina, né? Óbvio que a gente está focando mais nas crianças, enfim... Mas ela é importante para adulto também. Com certeza. Né? Eu sei que quando teve a Covid foi muito engraçado, porque a gente começou a tomar vacina. E eu acho que assim, não sei vocês, mas eu não tinha conhecimento, tá? Eu cheguei no posto para tomar a vacina do Covid, perguntaram quantos anos eu tinha, e eu não lembro, acho que tinha 41, 42, não sei, eu tinha passado dos 40, acho que 42. Você tomou vacina de não sei o quê, começou a... E aí eu lembro que todo mês eu ia, juro por Deus, eu falava, eu virei bebê. Se deixa de lado, porque né? Com 40 anos você tem um monte de vacina para tomar dos 40 em diante. É sério. E aí eu ia todo... Pessoal, vai vacinar aí, pelo amor de Deus, checa. Eu comecei a ir no posto mesmo, fui. Eu comecei a ir no posto todo mês vacinar. E era um monte de vacina, gente, que estava atrasado, porque eu já tinha passado dos 40. E eu comecei a rir. E óbvio que eu sou a favor da vacina, então eu ia todo mês direitinho e tomava vacina igual bebê. Mas, assim, é importante a gente falar das vacinas dos adultos também, para não esquecer. Porque eu confesso que eu não sabia, tá? Adolescente também, né? Porque depois que, assim... Você vai levando, e aí adolescente adulto fica menos doente. Isso. Então, muita gente nem vai no médico, né? Depois de uma certa idade. Então, eu posso fazer minha culpa que eu não dei a vacina da dengue nas minhas filhas. Super importante, E eu peguei dengue. Eu peguei, foi péssimo, e eu não dei a vacina da dengue ainda. Mas eu vou dar. Bora vacinar. Agora, a dengue é uma coisa meio pré-histórica, né? Mas tudo bem. As doenças infecciosas... Mas vamos lá, né? Vamos vacinar. As doenças infecciosas, elas vão estar sempre aí, né? A gente mora num país que é tropical, que é um país de doenças infecciosas. Muita proliferação, calor, chuva, né? Então, o pessoal fala... por exemplo, circulou esse tipo de fake news na pandemia. Não, mas a Europa nem tem tudo isso de vacina. Mas não tem tudo isso de doença. Não é assim, Sim. O país investe naquilo que faz, que mata, ou que gasta dinheiro, né? Enfim, então... Tem a questão climática, sem dúvida nenhuma. De ser um país tropical, ele prolifera mais doença, né? Então, dengue, malária, zika, chikungunya, enfim, são doenças que circulam no nosso país, nunca vão embora, porque os mosquitos não vão embora, então essas doenças especificamente, que são transmitidas por vírus, né? Então, enfim, a gente acabou, né, vai abrindo outras caixinhas de conversa, mas isso que você comentou, o principal objetivo da vacina é prevenir as formas graves. Então, se você
pegar, que você pegue uma forma muito leve da doença, né, muito rápida, que você não interne, que você não morra da doença. Esse é o principal objetivo. Então, eu acho que isso ficou evidente na Covid, né, Totalmente. gente? Porque assim, eu peguei Covid sem vacina, tudo bem que não foi péssimo, foi uma gripe forte, e peguei Covid com vacina. Só que a Covid com vacina, eu descobri porque eu fui viajar. Eu não senti nada. Uhum. Eu não senti nada. Nada. Até uma dúvida, por exemplo, quando você fala do posto, eu tenho a monovalente e eu tenho na privada a pentavalente, com essa mesma lógica que é trabalhada. Então, por exemplo, o governo ele vai pegar um dos sorotipos que tem um valor mais grave dentro daquela doença e ele vai aplicar aquele sorotipo específico, que é o que tem maior propensão de ser pego, e depois o privado ele vai seguir as 5 próximas dessa... estatisticamente do quanto é utilizado. Qual que é a diferença de eu proteger 5 ou proteger 1, né? Com certeza, com 5 você tá mais protegido, né? Então, assim, também não existem várias combinações possíveis, porque quem faz a vacina, muitas vezes, não é o governo. Então, por exemplo... as doenças e essa gravidade, às vezes, ela vai mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando a rotavírus entrou no calendário vacinal, sempre se faz um estudo de custo-efetividade, qual que é o impacto dessa doença na saúde pública, quantas internações, quais as possibilidades que eu tenho que a indústria fez de vacina, né? E a partir disso se toma uma decisão. Então, por exemplo, a gente antes estava conversando aqui sobre a vacina da meningite ACWY, né? Na verdade, são 4 sorotipos ACWY. Essa vacina ela já existe faz tempo. Entrou no calendário vacinal recentemente por uma mudança de prevalência, de gravidade da doença meningocócica no país nos últimos anos, né? Então, isso Mas sempre... ela é dada nas crianças pequenas também, no SUS? Porque eu sei que com 11 anos você tem que dar. A ACWY não é dada no SUS. Ela é dada no particular. Tá. Então, sim, esses estudos, eles vão sendo feitos de tempos em tempos e muitas vezes o governo vai mudar... Saúde. Vai mudar o pensamento a depender do que está aparecendo, né? Então, por exemplo, uma discussão que vem acontecendo muito com vacinas novas que estão surgindo é a vacina pneumocócica, que no SUS é dada somente a 10 valente, a decavalente, ou seja, protege contra 10 sorotipos da pneumonia. Existem mais de 150 sorotipos de bactéria pneumocócica que podem causar pneumonia, meningite, infecção generalizada, etc. e tal. No particular, a gente tem atualmente no mercado a 13, a 15 e está chegando no mês que vem a 20 valente. A gente sabe hoje em dia, pelos estudos epidemiológicos, que os sorotipos mais graves, eles na verdade estão na 20 valente. Então, é muito possível que nos próximos anos se discuta, né, em termos de saúde pública, e talvez sejam encampadas novas vacinas para pneumonia no calendário vacinal do SUS. Mas ainda isso não é realidade. Vendo pelo ponto de vista do governo, é claro que a gente não vai poder entrar na questão política aqui, não é nem nosso objetivo. Mas seria muito mais barato, e até me corrija se eu estiver errado, o SUS encampar as vacinas antes de fazer pesquisa. Até. Porque, assim, obviamente, se o privado ele vende, é porque né, quem puder vai vacinar no privado, etc., e vai diminuir a internação. Mas o público tem que diminuir a internação. Sim, com certeza. É muito mais barato, eu imagino, que comprar a vacina do que deixar as crianças internadas. Com certeza. Por isso que, enfim... Tinha que ser mais rápido esse processo, né? São estudos, assim, de super complexidade, né? De vigilância epidemiológica. A gente tem barreiras, por exemplo, de muita gente que às vezes que fica sem diagnóstico, ou fica sem diagnóstico do sorotipo, porque às vezes, assim, a criança está sendo tratada como pneumonia, mas a gente não sabe, muitas vezes, qual o sorotipo, né? Essa análise, ela é feita em poucos hospitais. Então, é uma complexidade de coisas que precisam ser levadas em conta para tomar esse tipo de decisão quando eu penso saúde pública e etc, né? Mas
E a verdade é que também muitas coisas avançam muito mais rápido do que a gente consegue entender, porque você tem interesse também da indústria de fazer um produto novo para vender, né? Então, o pessoal faz até a piada no meio médico que essa vacina pneumocócica 15 valente que eu comentei, ela acabou de ser lançada. Foi lançada no passado. É verdade. Mas você vai ter a 20 valente entrando, são de empresas diferentes. E aí você recebe o representante da 15, ele fala, não, a 15 tem essa e essa vantagem e não sei quem, nananã, mas aí você fala, não, mas e a 20 tá saindo? Ah, não, mas a 20 vai ter não sei o que ruim. Então, enfim... Cada um vai... né? Você tem a questão do mercado também, né? Mas, bom, enfim, pensando em saúde mesmo e proteção, quando a gente comenta com as famílias, né? A gente consegue, do ponto de vista médico... colocar uma lista de prioridades quando eu comparo público e privado, coisas que seriam mais benéficas que outras. Então, por exemplo, você comentou da rotavírus especificamente, né? Então, você tem a pentavalente no público, a monovalente... ao contrário, a pentavalente no privado e a monovalente no público. Essa vacina rotavírus pentavalente, ela obviamente vai proteger contra mais sorotipos. Mas comparando todas as vacinas que são diferentes, essa não é uma prioritária, que a gente fala para as famílias, dá, pelo amor de Deus, essa daqui, porque esta proteção... Porque por uma questão de imunidade, por uma questão de sorotipos que circulam, a rotavírus monovalente já confere uma boa proteção. Então, se você não puder não tiver dinheiro para gastar com essa vacina, economiza e vamos falar das que são mais importantes, então. E aí a gente vai para pneumo, que Isso. No caso, a gente já comentou que no governo é dado a 10. E no particular você passa de 13, 15 até com 20 agora. Então, essa talvez seria uma prioritária. Seria uma prioritária. E aí, na verdade, essa é a segunda prioritária. Das vacinas que, de fato, tem muito impacto na saúde individual, são as vacinas de meningite. Porque o calendário... A CWY e a B. E a B. A B chega, dependendo do lugar do país, ela chega a 30% de prevalência nas causas, né, de meningite bacteriana e de infecção generalizada. Então, a doença meningocócica, que é uma doença causada por bactéria, ela é super agressiva, super... Mortalidade altíssima em quem não é vacinado. Eu tenho uma prima que morreu com 4 anos em 7 horas. Esses relatos a gente tem, né? Sempre alguém conhece alguém, sempre alguém ouviu falar de lembra alguém. que a gente gravou com a Janaína, que o filho dela ficou cadeirante por causa de meningite. Exatamente. Então, uma doença... E é cadeirante, enfim. Hoje ele é cadeirante. Por causa da doença bacteriana, né? Eu ainda perguntei pra ela, mas você não deu a CW? Porque eu era resistente a dar, sabe? Porque é cara, né? Aí eu era meio resistente a dar. Aí a pediatra... Quando minhas filhas eram pequenas, né? Aí a pediatra falou, Roberta, é o seguinte, vai dar e acabou. Não quero saber o que você acha. Tipo, deixa de ir no cabeleireiro, né? Mas Thalita, cara, eu não quero saber. Divide. Problema seu. Vai Parcela. dar. E quando eu fiquei sabendo o caso, né, do Diego, a Janaína até, a gente gravou um podcast com ela tal, e ela contou, eu perguntei pra ela, mas você não deu a CWY? Dei. Mas aí são casos específicos, né? Mas a gente tem que pensar no todo. Autoimune, né? Que ela não sabia. A gente tem que pensar no todo. Mas Então vamos lá. Então, na 2, 4 e 6 meses, a gente tem a rotavírus, a pneumo e tem a hexa. Isso. Pelo que eu tava vendo, a hexa, na verdade, é mais uma questão de diferença de produção de vacina e não de cobertura, né? Exatamente. Então, você tem no SUS pentavalente mais poliomielite, que são dadas, por isso que são quatro vacinas, né? Porque são 2 picadas, essas 2 aqui, pentavalente e a poliomielite, em 2 aplicações. A Hexa juntou estas 2 numa aplicação só. Mas que é da rede particular, a Hexa. Particular, hexavalente. Mas em termos de proteção, em termos de produtos dentro da vacina, são exatamente iguais. Você não tem proteção diferente para essas picadas, penta e pólio e hexavalente. É igual. É a forma de aplicar que é diferente. A forma como a indústria juntou ali aquelas vacinas. Eu já ouvi falar que, na particular, eu tenho um pouco menos de reação na criança, no sentido de febre, de vermelhidão, esse tipo de coisa. Mas de proteção, em termos de proteção imunológica, é igual. Então, isso é outra coisa que é muito comentada, que a vacina do posto dá muita reação. Não é qualquer vacina. É esta vacina especificamente, por quê? A pentavalente, ela tem quais componentes? Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e... Tá faltando um?
hemófilos influenza, que é uma bactéria também. Essas vacinas, quando eu tenho o componente da coqueluche na pentavalente, é super complexo, né, pessoal? Não, Mas não, é interessantíssimo. Super. Então, o componente da coqueluche, ele é um componente celular, que a gente fala, ou seja, a bactéria, ela tá inteira ali. Isso confere uma reação maior imunológica, por isso que ela dá mais reação, por isso que ela dá mais febre, mais dor local, mais vermelhidão no local da picada. Em termos de reação e de resposta imune, existem até trabalhos que dizem que ela confere uma imunidade maior, porque ela dá mais reação. E a reação, na verdade, por isso que como pediatra eu não tenho, enfim, psicologicamente não tenho tanto medo da vacina, porque quanto mais reação ela dá, dentro de um certo limite, isso significa que o seu corpo está respondendo. A reação, ela não necessariamente é uma coisa ruim. Porque a vacina, qual que é o raciocínio dela? Você coloca algumas partículas daquele bicho para o seu sistema de defesa reconhecer e reagir. E produzir anticorpos e reagir. Então, a do posto, ela dá mais reação, mas isso não é ruim do ponto de vista de proteção daquela pessoa. Enquanto que a do particular, ela é o componente acelular somente dessa bactéria coqueluche. Por isso que ela dá menos. Porque isso que ela dá menos reação. E aí a gente vai para as de 3 e 5 meses, que são as meningites, que a gente comentou aqui. O posto só dá a C. A C era mais disseminada na época, por isso que hoje, até hoje, só tem a C. E na rede particular a gente vai ter A, C, W, Y e B. E a B, exatamente. Então até, né, você pensa, não, a da pneumonia são mais sorotipos. Verdade. Mas do ponto de vista de gravidade de doença, dos tipos que causam essa doença, que tem maior agressividade, maior virulência, pensar em dar a meningite como se eu posso escolher e pagar, faz mais sentido a gente escolher, em primeiro lugar, a meningite B e a meningite ACWY. E eu nem sabia, porque você toma com 3, aí você toma com 5. Com 12 meses. Com 12, 18. É 12 a 15, você pode escolher nesse intervalo de tempo. Depois com 6 anos, eu não sabia. Eu tava olhando a carteira de vacinação da minha filha semana retrasada. E eu falei, gente, tá atrasada. E eu sempre, pelo fato da minha prima ter falecido, sim. A minha família, assim, eu criei um trauma muito grande na época, porque eu tinha 9, 10 anos, a menininha tinha 4, e aquilo foi um baque pra família, sabe? Né? Então isso ficou muito forte pra mim, tanto que qualquer dor de cabeça, eu já comecei a ficar meio paranoica, meu marido fica doido com isso. E aí eu fui olhar minha carteira, tava lá 6 anos, eu não lembrava que eu tinha que dar com 5, 6 anos. E aí depois... É a idade que a gente começa a esquecer, né? Descuidados. Porque vai crescendo. Agora, sabe o que eu queria? É óbvio que não entrar em particularidades aqui, mas eu queria entender uma coisa e se faz sentido. A gente está falando muito de SUS e do privado, do público e do privado. No privado, existem laboratórios diferentes? Essa era uma dúvida que eu tinha. Como eu escolho? Eu vou dar sei lá, X... XYZ, né? Eu comecei a dar... uma das dúvidas que eu tinha muito. Hoje a gente vacina pela Labi, que é uma empresa parceira nossa, gosto muito, vem em casa, o atendimento é muito legal e tudo mais. Uhum. E eu tinha dado numa clínica de bairro as primeiras, e um dos meus medos era, eu posso trocar o aplicador? Sim. Porque a Labi, ela é um laboratório de aplicação, né? Sim. Como que funciona essa questão? Eu posso, a partir de agora, olha, eu quero ter a comodidade de receber em casa, a qualidade do atendimento e tudo mais. Eu quero passar a fazer com a Labi hoje. Eu posso? Né? Como que funciona? Essa é uma pergunta difícil, porque antes da pandemia, a gente não pensava muito nisso, assim, no sentido não pensava no sentido de orientar as famílias, né? Em qual laboratório, em qual né? laboratório, então sei lá, fulano, então vai no fulano, nananã. O que a gente sempre falava é dar em laboratórios de confiança, laboratórios grandes, né? Então, por exemplo, é melhor você dar num laboratório grande, numa empresa grande e tal, do que, às vezes, aplicar num lugar muito pequenininho, que está num super preço promocional, porque vacina precisa ter vazão. Então, precisa ser um lugar... A periodicidade dela é pequena. Exatamente. Você tem que dar... ela dura pouco tempo, você tem um monte de regras para armazenar... no local adequado, né? Senão com refrigeração, perde, né? porque perde. Então, assim, se não é um local que você tem
por exemplo, São Paulo, acaba a energia dos lugares, precisa ter gerador, né? Então, a clínica Biboca da esquina, talvez a vigilância, a Anvisa, etc e tal, não fiquem ali ver. em cima, né? Um lugar grande, esses aplicadores, né, que tem volume, nesse aspecto... Tem saída, que né? Tem saída, Você exato. sabe que vai garantir. Então, eu acho que esse é um ponto, né? Você dar em locais de confiança. Mas você tem as indústrias diferentes também que produzem a mesma vacina. E até a pandemia, a gente não ficava falando para os pacientes, olha lá, né, a empresa farmacêutica X, e fica... Porque, teoricamente, você tem a validação daquela vacina e os laboratórios, eles produzem dentro, né, enfim... Depois que veio a pandemia, a gente ficou nessa coisa, né? Pfizer, AstraZeneca, não sei o quê, eu só quero tal... dá um problema, exatamente. Uma reação adversa, o outro dá outro. Então, assim, o que eu sempre falo para os pacientes, se você consegue tentar dar no mesmo laboratório, no mesmo aplicador da vacina, sempre... e gosta, né? E acha que é de confiança, e é um local bom. Numa cidade como São Paulo, a gente tem muitos lugares, né? Assim, que são... que dá para confiar, né? Mas uns anos atrás, não sei se vocês lembram, teve um super escândalo, acho que, se não me engano, foi em Porto Alegre ou alguma cidade do Sul, de vacina falsa que estava sendo aplicada, né? Mas assim, falso tem um monte, senão a gente vai ficar 2 horas aqui. Mas até o Ozempic, né? Também. As pessoas estão comprando para emagrecer aleatoriamente, e aí veio Exato, tem essa questão. É difícil. Demais, é muita criatividade, né? O ser humano, ele para dar golpe, complicado. Não, bom... Mas, enfim, então, se você consegue tentar dar na mesma empresa, né, na mesmo aplicador de vacina, da mesma empresa farmacêutica, é um pouco mais seguro, mas a gente não deve ficar atrasando a vacinação porque, eu dei Sanofi, então agora eu só quero achar a Sanofi está em falta, porque a gente, né, sabe que para aquela mesma vacina, você tem um respaldo adequado de que... E vacinas antigas, né, que são essas do calendário, já tem muitos anos. Então, a gente não orienta ficar seguindo. Se você começou, sei lá, numa clínica e agora quer ir para um desses que vão domiciliar e são empresas de confiança, não vejo tanto problema. Uma coisa que eu achei bem legal, por exemplo, que você comentou da questão de refrigeração, essa era uma preocupação que eu tinha, né? Então, assim, você vai fazer domiciliar. A pessoa, o aplicador, ele fica um período na rua, ele vai ficar no trânsito. E eu achei bem legal que uma das apresentações que, por exemplo, a Labi faz na hora que ela chega é mostrar a refrigeração da vacina. Porque o cooler, né? É um cooler que é refrigerado. Sim. Então, isso era uma das preocupações que eu tinha, né? A gente ouvia falar e tudo mais. Então, achei bem legal. Eu acho que é um serviço que vale muito a pena. Se vocês quiserem, entra lá, conhecem, porque eu acho que vale a pena. É uma dica que a gente dá. Dá arroba. Você tá vacinando a Maria Luísa com eles, né? Isso. Labi Saúde. Eu vou olhar aqui, gente. Eu não lembro de cabeça. Não. Eu já fiz vacina com eles também. Eu achei bem bom o serviço. E vai em casa. Labi Saúde. Tudo junto, gente. @Labi Saúde. Aí vamos para as próximas, né? Então, acho que a gente terminou esse calendário mais pesado, que seria de 2, 3, 4, 5, 6 meses. Com 7, se não me engano, ela entra nas vacinas da gripe. Gripe, Covid, agora a gente tem. E em alguns estados tem sarampo, cachumba e rubéola, dose 0. Isso muda de estado para estado. Mas acho que aqui não tinha em São Paulo? Tinha, saiu. Porque eu dei na Pietri. Tinha, saiu e talvez volte, porque tá tendo caso de sarampo pipocando. Então tem que ficar também atento. Mas na particular ela possui. Então, saiu a recomendação do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, da Secretaria de Saúde. Saiu essa recomendação de sarampo, cachumba e rubéola no 6º mês. No particular, que ainda estiver dando, está teoricamente desatualizado. Mas esta é uma vacina, porque o que acontece com essa vacina especificamente? A dose 0, que é a dose que a gente chama com 6 meses, ela protege muito pouco o indivíduo. Ela é uma dose que é dada para tentar baixar os surtos de sarampo quando eles acontecem. Porque essa vacina especificamente do sarampo, quando você tem muita gente vacinada, existe um conceito de vacinação que se chama vacinação em rebanho, que protege quem não está vacinado ao redor.
Então, você aumenta muito os títulos de vacinação e tenta melhorar a epidemia mesmo, conter o surto local. Mas a vacinação, do ponto de vista de proteção do indivíduo, você só vai estar imunizado com a dose de 12 meses e depois o reforço aos 15 meses. Então, esses vão estar sempre presentes, público e privado, é uma vacina que é igual nos dois. Então, se você quiser escolher posto, vai na fé, tá tudo bem, igualzinha a vacinação, mas a dose 0 tá nessa confusão, que entra, sai, a depender dos surtos de sarampo. Não tem problema, se você for como é que fala? Tá vacinando no particular e o pessoal orientou, tá tudo bem, vacina mais nunca é ruim, pode dar. Mas ela tá nesse entra e sai por conta dessa questão do surto. Aí a gente vai pro 9. 9 meses eu tenho a da... Febre amarela. Febre amarela. Ela estudou direitinho, tá melhor que muito residente. Nossa, gente, eu estudei tanto pra fazer o podcast quanto pra... Aí eu entro com a febre amarela, que elas também são iguais. São iguais. Iguais. E tem a... Deixa eu... a nova, né? Então, até por conta do tempo, que o nosso tempo já tá acabando, senão a Roberta me mata, que eu sou a desagradável que sempre termina. Tem a nova, que é da bronquiolite, é isso? É uma vacina nova, a gente pode falar assim, não tem problema. Vamos lá. E dá pra quem, quando, como, onde? Sim. Então, da bronquiolite, a gente tem 2 novidades chegando no mercado, muito esperadas. Quem é pediatra, nossa, como a gente esperou, porque bronquiolite é a principal causa de internação, de óbito nos menores de 2 anos. Uma doença super prevalente. Além de ser a principal causa de internação hospitalar, internação tanto em enfermaria quanto em UTI, muita criança não interna e pega bronquiolite, criança pequena, né? Enfim. Então, é uma doença realmente muito esperada. A bronquiolite ela é causada por vários vírus, mas quando a gente comenta da principal causa de internação, a gente está falando de um vírus especificamente, que é o vírus respiratório sincicial, tá? Essa é a vacina que chegou e uma outra que na verdade, não é vacina. Então, essa que vocês estão comentando é vacina mesmo, né? E ela é uma vacina para gestante, não é vacina para criança. O intuito é a gente proteger aqueles que são mais suscetíveis, que são quem? Os pequenininhos, recém-nascidos menores de 3 meses. Então, vamos lá. É uma vacina que a mãe tem que tomar durante a gestação, obviamente. Isso. Mas é para proteger a criança. Exato. Não é uma vacina que vai proteger a mãe. Não vai proteger a mãe, exatamente. Então, é por isso que a gente está aqui falando já tá como liberada pediatra. No SUS? Não. Ainda não. Não está liberada no SUS. Ela acabou de chegar no mercado. Isso tem... ela foi liberada pela Anvisa, porque esse processo é super burocrático, né, pessoal? Tem toda... As pessoas também precisam entender, porque às vezes o pessoal fica só xingando, acha que é do governo. Exato, né? é um negócio que... E tem que ser para dar segurança, né? Tudo... A gente fica, né? O pessoal acha que a da Covid liberou muito rápido e acha que às vezes uma outra tá liberando devagar, né? Porque realmente, enfim... Muitas burocracias envolvidas. Também a gente tem que pensar que tinha que liberar rápido, né? Sim. Tinha que liberar rápido. Alguém tinha que conter aquilo a qualquer preço. Não. Por mais que algumas reações adversas ocorram, e algumas pessoas tenham as problemas. etapas Não da vem ao caso, vacina, mas... as etapas da vacina sempre são seguidas, né? A questão na Covid foi que o mundo inteiro estava fazendo isso. Então, você acelera o processo realmente, né? E a gente gosta tanto de tecnologia, veio e tal. Meu, se a tecnologia existe, por que não aplicar na hora que você, de fato, precisa de uma resposta imediata? E foi uma força-tarefa, né? Mas aí agora com a bronquiolite, por exemplo, você tem um país inteiro rodando com várias outras coisas, né? Aprovando vacina da dengue, né? Sim. Mas, enfim, então você tem essa vacina que foi liberada desde o ano passado e chegou agora no mercado, faz 2, 3 semanas que ela chegou, mas ela ainda está chegando, né? Então, não tem qualquer laboratório, né? Não está sendo tão simples de achar, mas ela já está disponível. Não deu tempo. Porque ela tem um bebê bem recente. Aliás, tem 1 mês e meio, é isso? 1 mês e meio. Não deu tempo de eu tomar. Fofa, mas não deu tempo, eu tava então. aqui não deu tempo. Não deu tempo. São quantas semanas de gestação que você Entre toma? a 32ª e a 36ª semana. Então, tem esse intervalinho para tomar, porque o objetivo é que o tempo de proteção, né, vai de 15 a 4 semanas para a mãe produzir anticorpos, esses anticorpos passarem através da placenta para o bebê e o bebê, quando nascer, ficar protegido. Então, essa proteção mais importante, ela dura até o 3º mês de vida do bebê, que são realmente as crianças que têm um risco maior, né, com a bronquiolite. Eu até fiz uma postagem no Instagram do Pod Mãe, que a Malu pegou com 1 mês e meio.
quase 2. Ela fez 2 mesinhos na UTI. Olha Foram só. 8 dias, assim, muito tristes. A Roberta já contou várias vezes aqui o caso dela também, que já era um bebê um pouquinho maior, mas que foi, foi bem mais complexo, né? Foi bem mais grave. E aí vai sair, então, agora também a do bebê, né? Exatamente. Então, essa é outra Mas essa novidade. ainda não tem no... Então, por exemplo, essa da gestante, ela é aplicada na rede particular e não vai entrar na rede pública por enquanto. A gente ainda não tem notícias, né? Mas é aquilo que a gente já estava comentando antes. Se fizer conta, gente, tomara muito que entre, porque vai reduzir muito o número de internações, que é o custo altíssimo, né? Para mas público, as privado. mães têm que entender isso, né? Eu acho que a gente também tem que fazer uma Sim. força-tarefa de divulgação mesmo, Divulgar que tá presente. Perfeito. Porque, assim, acho que todas as mães se mobilizando também, de repente fica mais rápido entrar no SUS. Porque é importante. No final, ninguém quer perder cobrar, o filho. né? De Não, cobrar. gente, e não só isso. Tudo bem, vai ter só no particular, você vai comprar berço, você vai comprar várias coisas. E eu falo, eu tive uma tome a bebê... vacina. Esse é um item do enxoval que eu acho que um talvez... item de enxoval, exatamente. Para de comprar rolinho de berço que não serve pra nada. Exato, um monte de cadeira que, enfim, o bebê não vai usar. Mas fazer realmente parte do enxoval, porque um bebezinho de 1 mês dava uma dosinha de você fazer toda aquela sucção, você não sabe se o corpo vai reagir, ela não pode tomar remédio, ela não pode tomar antibiótico, é você esperar o corpo falar assim, reage. Exatamente. E ali você vai ficando no hospital. Alto, né, exatamente. Não, então, ninguém quer o muito... filho na UTI, né? Assim, é muito Ninguém quer o filho dolorido. doente, né? Imagina com 1 mês, gente. Não, sério, é surreal. Com certeza. E uma das coisas que a gente fala, que era uma prioridade minha da particular, de aplicar na particular, dessa questão, principalmente agora do serviço a domicílio, é de você também não expor. Isso era uma das minhas preocupações. Sim. De expor uma criança de 2 meses, 3 meses, que não tem nenhum tipo de imunidade, de ir no posto, pelo menos os postos que tem dentro de casa, ali perto de casa, são bem cheios. Até que eles conseguiram fazer um pouco de divisão do pronto-socorro para a área de aplicação de vacina. Mas muitos, só que a aplicação de vacina é do lado da farmácia. Todo mundo que sai lá do pronto-socorro passa na farmácia. Então, assim, você está no meio de vários vírus e bactérias dentro de um posto de saúde com uma criança de 2 meses esperando 30, 40 minutos, às vezes, por aplicação. Então, essa era uma das coisas que, para mim, foi super relevante. E aí, para aplicação no bebê, né? Então, falando agora da aplicação do bebê. Então, a minha, por exemplo, já tem 6. A sua tem 1 mês e meio. Vai existir? Tem alguma... não sei se vai dar tempo nem para sua nem para minha, né? Então, essa não é vacina, essa segunda novidade contra a bronquiolite que a gente está comentando, ela não é uma vacina, ela é um anticorpo monoclonal, ou seja, a gente comentou brevemente, né? A vacina é o nosso corpo que vai produzir um anticorpo. Então, a gente injeta o estímulo, que é uma partícula, um pedacinho ali da bactéria ou do vírus, e o nosso corpo faz os anticorpos. Esse medicamento que vai chegar, muito provavelmente só no ano que vem, porque foi liberado pela Anvisa no começo do ano, e aí vai passar por todos os trâmites, acho que ano que vem deve chegar. É um anticorpo já pronto, em aplicação única para todas as crianças de 0 dias, né? Ou seja, a partir do nascimento até o 8º mês de vida, durante a sazonalidade do vírus. Então, a vacina a questão da bronquiolite, ela também tem um tempo de circulação. E essa medicação, ela vai ser aplicada teoricamente, a princípio esta é a recomendação, a gente vai ver quando chegar, é aplicar somente durante o período onde o vírus circula, porque é uma medicação super cara, né? Enfim, mas a gente vai entender depois que chegar. Já existe um outro anticorpo monoclonal, que chama Palivizumab, ou Synagis, que é o nome comercial. Esse anticorpo ele é aplicado somente para crianças com fator de risco mensalmente, que são as crianças que têm problema no coração, problema no pulmão e os prematuros extremos. Então, muitas pessoas que ouvem aqui o podcast talvez já tenham passado por experiência de receber esse anticorpo. Então, qual que é a novidade se já existe uma medicação? A novidade é aplicação única, então, apesar de ser uma medicação cara, ela vai ser única. O Palivizumab que eu comentei, ele é aplicação mensal e também é super caro, tanto que só é aplicado para crianças de alto risco, né? Vai ser aplicado para todas as crianças, então essa é uma super novidade, né? E até o 8º mês de vida, que realmente são as crianças de risco maior, de susceptibilidade maior, até porque a bronquiolite é uma doença, que só acomete os menores de 2 anos. Então, a recomendação desse anticorpo novo é até o 8º mês de vida. Se você pega uma vez, você pode pegar ele outras vezes, esse mesmo vírus? Pode, mas provavelmente numa intensidade muito, muito menor.
Tanto que quando a minha teve a bronquiolite, depois você faz alguns exames, inclusive do coração, né, para acompanhar e tudo mais. E tem crianças que passam a ser tratadas e acompanhadas mensalmente por pneumologistas e coisas do gênero. Sim. Por conta do vírus, né? Não foi o caso da minha, mas eu vi que isso é bem comum. A bronquiolite, ela tem uma outra particularidade que também traz muito agravo para as crianças e onera muito também os serviços de saúde, que é uma resposta exagerada a novos quadros infecciosos virais. Então, esse vírus, o VRS, ele faz uma inflamação no pulmão que perdura. Então, essas crianças que são acompanhadas por pneumologistas, eles ficam com uma inflamação no pulmão que dura mais tempo. E aí, toda vez que pega um outro vírus até, né? Ou o próprio VRS ou um outro vírus, influenza, rinovírus, tem um monte também, né? A criança faz um novo quadro, como se fosse uma nova bronquiolite, mas por conta dessa reação exagerada que permanece no corpo por conta dessa resposta do corpo. E por muito tempo ela fica no corpo? A gente tem vários espectros, né? Tem crianças que com 2 anos melhoram e nunca mais tem nada. Tem crianças que realmente ficam por mais tempo e aí a gente vai chamar essas crianças de asmáticos, né? Mas esse detalhamento, ele envolve várias questões também de componentes genéticos dos pais, né? Eu tive tanto que eu até comentei. Sim. Eu achava que a bronquiolite não fosse um vírus. Sim. Inicialmente, como eu tive bronquite a vida inteira, eu achava que era uma alergia. Sim. Que passava a ser um resfriado. Sim. E que aquilo ia se agravando. E Sim. não sabia que era um vírus especificamente. Hoje tem vários estudos, até do ponto de vista molecular, né? Porque existem espectros diferentes. Então, será que essa pessoa que pegou o vírus e teve ele mais grave, será que foi o vírus que fez isso? Ou será que ela já tinha uma predisposição genética e aí o vírus só acentuou isso, né? Então, enfim, é difícil. O corpo humano é muito individual, Super. Né? E aí, quando a gente fala de criança, é pior, porque não fala. Então, quer dizer, acho que piora tudo. Super. Mas assim... Não sabe tirar o catarro, não sabe suar. Sim, não sabe nada, não sabe expelir. Obrigada, Ana. Acabou o nosso tempo. Ai, Acabou. Que delícia. Tanta foi coisa super pra obrigada. falar. Pois eu acho que assim, a gente podia marcar de novo, de verdade. Com assim, certeza. Porque vale super a pena e é o que eu disse, né? Eu acho que a gente precisa disseminar a informação. Com certeza. A gente precisa explicar, chegou... item de enxoval, gostei. Exatamente. Item de enxoval. E quando tiver no SUS, por favor, mães, não resistam, né? Sim. Porque, de fato, assim, eu acho que a Roberta passou por isso, eu passei por isso, quer dizer, só aqui, né, 2 já tiveram o mesmo problema da bronquiolite, de internar filho e etc. Então, assim, é complexo e é isso, né? A gente quer os filhos saudáveis e ponto final. Com certeza. Obrigada, Ana. Obrigada, Obrigada, meninas. Foi um Ana. prazer.